Nesse momento de pandemia, com as bibliotecas fechadas, como que a gente pode dar continuidade aos nossos estudos e fazer pesquisas, já que a gente não tem acesso ao acervo físico? É aí que entram os recursos online. E a Biblioteca Universitária da UFSC dispõe para os seus usuários uma série de fontes de informação online e uma série de bases de dados online. Vou começar de novo, tá? Vou fazer lá de novo. Chaves. Isso me faz... Olá, meu nome é Karen, eu sou bibliotecária e trabalho na Biblioteca Universitária da UFSC no setor de competência em informação e suporte à pesquisa. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre pesquisa em base de dados. Foi feita uma consulta pelas redes sociais da biblioteca e surgiram vários questionamentos. É geralmente um assunto que gera bastante questionamento, gera dúvida, curiosidades, então nesse vídeo eu espero esclarecer um pouco dessas questões. Para tornar esse vídeo um pouco mais acessível, vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou loira, cabelo até os ombros, pele branca, olhos castanhos, eu estou vestindo uma blusa vermelha. Estou sentada, então a visão na tela é do busto para cima. É possível visualizar no fundo o sofá, o encosto do sofá onde eu estou sentada, que é da cor cinza escura, e uma parede branca. São fontes de informação online que disponibilizam conteúdos organizados de uma maneira padronizada. Isso é bem variado. Nós temos bases de dados de livros eletrônicos, bases de dados de teses e dissertações, TCCs, algumas bases são só de periódico, outras vão ter dados estatísticos, obras de referência, uma série de tipos de publicação diferentes. E algumas bases, inclusive, a gente consegue encontrar todos esses recursos numa única base. Então, isso varia muito. No caso desses conteúdos que eu estou citando, que estão disponíveis nas bases que nós colocamos lá na página, são bases e conteúdos relacionados à pesquisa acadêmico-científica. Então, são bases específicas para esse tipo de conteúdo, onde eu vou encontrar esse tipo de conteúdo, né? Trabalhos científicos. Entrando no site da BU, logo na página inicial você vai encontrar um botão, base de dados, é um dos botões na página principal, e lá você vai encontrar uma lista de bases de dados. São bases organizadas por área, por ordem alfabética, por tipo de documento também, e aí você vai poder saber um pouquinho mais sobre cada base, que tipo de documento que eu encontro, que área do conhecimento ela se aplica melhor, e também como fazer o acesso. E com relação ao acesso, vão ter bases que são de acesso livre e algumas que são de acesso restrito. O que significa o acesso livre? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter acesso a essa base. Não precisa, por exemplo, ser estudante da UFSC, não precisa ter vínculo com a universidade. Realmente é aberta a qualquer pessoa interessada. Já as bases de acesso restrito, você precisa ter vínculo com a universidade. E aí você vai acessar essas bases ou no campus, ou então, para poder acessar de casa e de outros locais através da internet, você precisa configurar uma rede VPN, que é uma rede virtual privada. Com os seus dados, suas credenciais da UFSC, você consegue fazer a configuração dessa rede e aí pode acessar essas bases de qualquer lugar. Normalmente as bases vão ter interface de pesquisa simples, uma pesquisa mais básica, onde eu encontro uma caixa de busca e nessa caixa eu vou digitar as informações que eu quero. E também algumas bases, boa parte delas, possuem interface de busca avançada. Na interface de busca avançada eu vou encontrar então mais de uma caixa de busca, eu posso fazer combinações das palavras-chave usando essas várias caixas de busca. Eu vou também ter o recurso, por exemplo, de definir onde eu quero que essas palavras apareçam, só no título ou só no resumo.
num determinado ponto do texto, então eu vou encontrar o recurso que a gente chama de campo, né? Pesquisa por campo, eu posso definir só no campo título, né? Como eu disse. E também mais alguns outros recursos que geralmente estão na busca avançada são os operadores booleanos e alguns caracteres especiais. E aí que entra a próxima pergunta que foi deixada numa das redes sociais. O asterisco e a interrogação geralmente são denominados caractere coringa ou caractere especial, e o asterisco muitas vezes é falado de caractere para truncagem. O que isso significa? A gente utiliza o asterisco logo depois do radical de uma palavra e assim a gente consegue encontrar as diversas variações de grafia daquela palavra. Muitas vezes o sinal de interrogação também é utilizado, mas nesse caso para substituir uma letrinha, um caractere. E isso pode variar um pouco, algumas bases não usam necessariamente o sinal de interrogação, mas utilizam algum símbolo para fazer essa mesma função. O sinal de mais, em geral, é o operador booleano AND. Então, os operadores booleanos são outro recurso bem importante que vocês vão encontrar nas bases. Eles são palavras de conexão, eles ajudam a gente a conectar as ideias, né? Conectar as palavras-chave que a gente está pesquisando. Os operadores mais comuns são o AND, o OR e o NOT. Então, dependendo do operador que a gente vai utilizar, a gente pode ampliar mais os nossos resultados, pode restringir um pouquinho mais ou pode até excluir algumas palavras. Um outro recurso importante também são as aspas. Quando a gente está pesquisando por um assunto que o assunto é formado por mais palavras, é um termo composto, vai ser bem importante utilizar as aspas. Exemplo, aquecimento global. É um assunto que é formado por duas palavras, então eu quero que o sistema entenda que na minha busca eu quero a expressão aquecimento global nessa mesma ordem, então eu vou precisar utilizar as aspas. As aspas também vão servir para termos, para que o sistema encontre exatamente aquela grafia, exatamente do jeito que eu escrevi. Para responder essa pergunta, é importante falar um pouco sobre o planejamento da pesquisa. O que eu devo fazer antes de ir para as bases de dados? Bom, quando você vai fazer uma pesquisa, você já tem um tema, os objetivos definidos. A partir disso, você deve refletir quais as palavras que melhor descrevem aquele tema. E uma dica importante é pensar nessas palavras e pegar exatamente os adjetivos e os substantivos. Essas são geralmente palavras significativas para os sistemas. Os verbos, artigo definido e indefinido, preposição não são interessantes, são chamadas até de palavras vazias, porque elas não trazem muita informação para o sistema. Então pega o seu tema e pega então a partir dele os adjetivos e substantivos. Esse já é um começo. E aí você vai usar do seu conhecimento prévio, vai poder conversar com os professores, colegas e pensar nas possibilidades de sinônimos e termos correlatos. E aí também é importante pensar que essas palavras podem ter variação de plural e singular. Se eu vou buscar em bases de dados internacionais, eu preciso também verificar qual é a tradução para aqueles idiomas, especialmente para o inglês, qual é a tradução. Bom, feito isso, eu já vou ter uma série de palavras, mas como que eu posso buscar por mais palavras? Uma maneira é usar os vocabulários controlados ou tesauros. O que são os tesauros? Eles são fontes de informação que foram criadas por especialistas das áreas, de determinadas áreas, que vão apresentar então o assunto dessas áreas, né? Vai trazer os assuntos, qual é o significado, qual é o escopo daquele assunto, os possíveis sinônimos e termos correlatos. Então são fontes bem interessantes para se pesquisar. Boa parte deles estão online e são gratuitos, e então vão nos ajudar a enriquecer mais essas palavras-chave. Aí eu pensar em várias possibilidades de palavra-chave. Existem várias bases. As bases, na verdade, indexam os documentos. E o que é a indexação? É preciso antes entender, né, o que é indexação para poder explicar o que é base indexadora. A indexação é um processo de descrição e identificação de um documento de acordo com o seu assunto. Então, lá dentro da base, o documento está todo descrito, título, autor,
e aí é feita ainda uma análise para saber de que assuntos que ele trata. Algumas bases de dados detalham muito mais essa etapa da indexação e acabam virando referência para sua área. Elas indexam às vezes só documentos de uma determinada área, por exemplo, só na área médica, na área da saúde, e acabam virando uma base indexadora, uma base referência para aquela área. E tem bases que são referência também, mas que não necessariamente são para uma área. Então, vocês vão encontrar na literatura internacional algumas bases bem importantes, como a Web of Science e a Scopus, que elas indexam e são bases multidisciplinares. E no caso do Brasil, um bom exemplo é o Cielo. Na verdade, como o próprio nome diz, ele é um portal, e é um portal que vai me dar acesso a diversas bases de dados. São mais de 130 bases. Além disso, outros tipos de documento vocês encontram também, livros eletrônicos, periódicos que não estão necessariamente dentro de bases de dados, teses e dissertações. Então, é uma ferramenta riquíssima para a pesquisa brasileira, é uma biblioteca virtual científica muito, muito importante. E aí, como ele é um portal, eu posso pesquisar nas bases por intermédio dele, né? Ele vai oferecer uma caixa de busca que vai me dar a possibilidade de fazer uma busca simultânea em várias bases. Ao invés de eu entrar base a base, eu vou fazer uma busca simultânea ali mesmo dentro do portal. Ou então ele vai me servir de caminho para eu localizar bases específicas e aí utilizar a base especificamente, fazer a busca direto lá dentro da base de dados. E isso vai variar bastante de acordo com o seu objetivo. Você pode usar alguma base nacional para fazer um trabalho de aula, por exemplo, onde eu preciso só recuperar alguns artigos, ou se o meu estudo ele é mais regional, eu posso precisar usar uma base de tese e dissertações para saber o que tem publicado só naquela região, só naquele país. Ou então, dependendo do meu estudo, eu vou ter que utilizar bases de dados nacionais e internacionais, bases multidisciplinares e bases específicas por área do conhecimento. Então, tudo isso depende do seu estudo. E qualquer dúvida, procure a biblioteca, procure os bibliotecários, eles vão poder te orientar quais as bases são mais adequadas para a sua necessidade. Com relação às bases de dados, o papel da biblioteca ele está relacionado à seleção das bases. Então, na biblioteca universitária, nós vamos selecionar bases que são mais específicas para esse público, para essa finalidade de pesquisa acadêmica, pesquisa científica. E também a biblioteca ela faz todo o trabalho de assinatura, aquisição de bases e também a parte de orientação, né? Como orientar para os usuários utilizarem a base, como que eles podem aproveitar melhor aquele recurso. E por isso, além daquele link base de dados que vocês encontram lá na nossa página, lá tá tudo descrito, como eu já falei, explicando cada base que está disponível para os usuários da UFSC. Vocês também encontram na página principal, no menu à esquerda da tela, o serviço de cursos, os cursos que a biblioteca oferece. Nós oferecemos vários cursos de capacitação. Então, para conhecer um pouco mais profundamente sobre base de dados, aprender a fazer a pesquisa, melhorar a sua estratégia de busca nas bases, dê uma olhadinha lá nos cursos. Nós temos os materiais disponíveis gratuitamente, os slides dos cursos, nós temos videoaula e nós temos já alguns desses cursos que foram feitos no canal da biblioteca no YouTube, que já estão disponíveis lá, você pode assistir a hora que quiser também. E fique de olho na página, porque novas turmas estão sendo oferecidas periodicamente, então sempre que surge alguma novidade nesse sentido, nós divulgamos na página da biblioteca. Bom, gente, agradeço a atenção de vocês. Espero que esse vídeo tenha ampliado o conhecimento sobre bases de dados ou tenha esclarecido as suas dúvidas e nós ficamos à disposição. Muito obrigada!